Louvado e exaltado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, meus irmãos amados, minhas irmãs, crianças, adultos, jovens, pré-adolescentes, anciões. Que maravilha, né? Estar na presença de Deus e saber que a gente pode contar com um verdadeiro Pai. É tão bom quando a gente pode contar com a presença do nosso Deus e dizer assim: eu não estou só. Independente da situação, Deus está vendo tudo. Deus contemplará com as minhas aflições. Deus contemplará com esse processo que eu estou passando. Deus contemplará e restituirá na minha vida por tudo, todo o meu esforço, por toda a obra que eu tenho feito, por todos os pensamentos, os sentimentos que eu tenho alimentado dentro de mim. Glória a Deus quando a gente entende que existe uma justiça infalível. Glória a Deus quando a gente entende que existe uma medicina que cura, que faz milagre. Glória a Deus quando a gente sabe que toda a nossa necessidade está no Pai que nos criou. Porque quando Ele nos criou, quando Ele permitiu a gente chegar a este mundo, Ele já sabia das nossas necessidades. E glória a Deus pelo processo que estamos passando, porque todo processo tem um propósito de recompensa, meus irmãos. Não desanime, minhas irmãs. Não se atemorize, não fique triste, não fique envergonhado. Se você está fazendo o que é correto, conforme a palavra de Deus, se alegre, porque existe uma recompensa. Mas para a gente ter essa certeza, precisamos estar firme, ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Porque se a gente não tiver ligado na videira verdadeira, nada de recompensa será garantida. Porque o único recompensador é Deus mesmo. Entendeu? Então a gente precisa, para a gente ter certeza, a gente precisa nos esforçarmos. A gente precisa ter como garantia o que Deus tem registrado, o que temos feito. Porque quando a gente chega para conversar com o nosso Pai, a gente diz assim: Deus, muitos desejos eu tinha, muita coisa eu fui levada a fazer, mas eu rejeitei pelo teu nome, Jesus. Muitas propostas eu recebi, mas pelo teu nome, Jesus, eu rejeitei, porque não estava de acordo com a tua palavra. Então, quando a gente, meus irmãos, faz a coisa certa, a gente se sente à vontade para chegar diante do juiz, né, da justiça completa, do nosso Criador, do nosso Pai, e dizer assim: Pai, por que, Pai? Nos ajuda, me ajuda a eu encontrar o melhor desta terra, porque o Senhor preparou as melhores coisas. E eu, Pai, estou me esforçando. Olha aqui, Jesus, eu te entrego tudo que eu tenho feito. Então é tão gostoso quando a gente está com a nossa vida no altar, nossa vida consciente do que a gente está fazendo. E para a gente ter essa certeza, para a gente saber como a gente deve proceder nessa vida, meus irmãos, não tem outro caminho a não ser ler a Bíblia, fazer estudo bíblico diário, conversar com Deus, orar, se consagrar a Deus, pedir a Deus que traga a resposta, que traga o ensino verdadeiro através do Espírito Santo, porque o melhor conselho está em Jesus. O melhor professor está no Espírito Santo e a gente tem, porque Deus, Ele é fiel e justo. Amém? E eu já vou ler aqui no Evangelho de São João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 9, e depois vou ver se dá tempo ler uma reflexão aqui, que tem como subtítulo Aprendendo com Jesus a dar bons frutos. Então, no capítulo 15, diz assim, o subtítulo é A Videira e os Ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então nós temos que dar frutos, temos que produzir na presença de Deus. Vós já estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. Então, quando a gente recebe a palavra, guarda a palavra, a gente cada dia mais fica limpo, porque a gente rejeita o pecado, rejeita as coisas mentirosas deste mundo. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, essa dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Veja que tudo a gente só pode fazer quando a gente está na videira, que é Jesus. Na presença, fazendo a obra, fazendo o que Ele quer que a gente faça e não o que a gente quer, deseja no nosso coração pecaminoso, né, meus irmãos? No versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. Então, aquilo que você está pedindo que não foi feito, é porque Deus te deu livramento, é porque Deus conhece o teu futuro, Ele viu que não era bom, que ia prejudicar a tua vida, então Ele não deu. Mas tudo de acordo com a palavra dEle, se for bom para a sua vida, tudo que você pedir, Ele vai te dar sim, porque Ele é fiel, Ele não revoga a palavra dEle. Amém? E no versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Então, quem dá fruto é discípulo de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, quem permanece no amor de Deus não vai guardar no coração o rancor, a mágoa, a mentira, a prepotência, o orgulho, a soberba, né? A vingança, porque o amor de Deus, ele excede tudo isso e limpa o nosso interior. E aqui, como eu falei, o resumo do capítulo 15, de versículo de 1 a 9, como eu disse. O subtítulo é Aprendendo com Jesus a dar bons frutos. E diz assim, esta parábola contada por Jesus nos ensina a lição de que, sendo Ele a videira verdadeira, qualquer cristão depende da conexão com Ele para dar uma vida espiritual produtiva que dê frutos para a vida eterna. Olha aí. É impossível estar em conexão com Cristo e não dar bons frutos. Por isso, se espera que aquele que professa estar em Cristo produza frutos que correspondam com sua profissão de fé. Estes frutos são chamados em outras partes da Bíblia de frutos do Espírito. Está em Gálatas 5:22, Efésios 5:9, ou frutos da justiça, que está em Filipenses 1:11 e Hebreus 12:11. As obras praticadas sem uma ligação íntima com Deus, com Jesus, podem parecer perfeitas, como certas frutas decorativas feitas de cera ou plástico. Contudo, elas não passam de uma bela aparência quando testadas, causa uma inevitável decepção, porque muitas vezes a gente quer comer uma fruta artificial e é decepcionante, né? Você deseja ser um ramo produtivo desses maravilhosos frutos? Sim, glória a Deus. Então, não se esqueça de se manter ligada a Jesus pela comunhão diária com Ele, olha aí. Isso se consegue pela oração, viu, gente? Meus irmãos amados e para mim também, que é a respiração da alma pelo estudo da Bíblia, que é o produto para uma farta e qualificada produção, e pela meditação. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que meditar no que a gente leu, que é quando o sol da justiça ilumina a vida daqueles que o contemplam, transformando-os à semelhança de Jesus. Então, cada dia mais precisamos desejar ser a semelhança de Jesus. E para ser a semelhança de Jesus, devemos corresponder com os mandamentos, com ensinamentos bíblicos. Então, para entender isso, para saber como funciona, como devemos ser, tem que ler, fazer estudo bíblico.
na minha casa, na tua casa, meus irmãos, com nossos familiares, com a nossa parentela, com nossos amigos, aonde você quer que esteja com a presença de Deus, dando bons frutos para a glória dele. Amém? Glória a Jesus.